Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hoje nós estamos, então, lendo o capítulo 18, que é a perfeição da renúncia, o último capítulo da Bhagavad Gita, são os versos... desculpem, eu estou confundindo aqui, peraí. O verso 54 e 55. Verso 54. Aquele que está situado nessa posição transcendental compreende de imediato o Brahman Supremo e torna-se completamente feliz. Ele nunca se lamenta nem deseja ter nada, e é equânime para com todas as entidades vivas. Nesse estado, ele passa a me prestar serviço devocional puro. Verso 55. É unicamente através do serviço devocional que alguém pode compreender-me como sou, como a suprema personalidade de Deus. E quando, mediante tal devoção, ele se absorve em plena consciência de mim, ele pode entrar no reino de Deus. Eu vou repetir. Aquele que está situado nessa posição transcendental compreende de imediato o Brahman Supremo e torna-se completamente feliz. Ele nunca se lamenta nem deseja ter nada e é equânime para com todas as entidades vivas. Nesse estado, ele passa a me prestar serviço devocional puro. É unicamente através do serviço devocional que alguém pode compreender-me como sou, como a suprema personalidade de Deus. E quando, mediante tal devoção, ele se absorve em plena consciência de mim, ele pode entrar no reino de Deus. Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu queria dizer uma coisa antes de dar uma explicação sobre os versos. Às vezes tem palavras como um serviço devocional, o reino de Deus, a suprema personalidade de Deus. É importante entender que a filosofia védica não é uma religião, não é. São palavras, às vezes, que podem lembrar uma religião, mas, assim, quando se diz hinduísmo, um hindu, essa palavra não existia na antiguidade. Ela foi criada os muçulmanos. Eles invadiram, eles dominaram a Índia durante vários séculos. Acho que foram 700 séculos. Tem um rio que é um dos mais longos do mundo, se chama Indus, que faz fronteira entre a Índia e o Paquistão, porque antes da independência da Índia, o Paquistão era parte da Índia. A Índia era enorme, tinha o Bangladesh também era parte da Índia. Então, os muçulmanos, como atravessavam esse rio, entravam na Índia, eles começaram a chamar os indianos de hindus. Tanto que o norte da Índia se chama a região, né? Tipo, aqui tem o estado do Paraná, o norte da Índia é Hindustão, por causa do rio Indus. Então, os indianos, o que eles praticam, começaram a ser chamado de hinduísmo, porque tem cristianismo, judaísmo, etc. Agora, se você for perguntar para um hindu se a religião dele é hindu, ele diz, não é hindu. Porque, assim, tem o lado religião, que são todos os rituais, né, as regras, isso, sim, é, um aspecto religioso. Agora, não foi fundado por uma pessoa como Alá ou Jesus, né, não é um caminho específico de uma pessoa que revelou um ensinamento. O hinduísmo é uma quantidade enorme de crenças ou caminhos devocionais, caminhos espirituais, digamos, né, que foram estabelecidos por diferentes sábios, diferentes avatares, né, de Vishnu. Então, o hindu, na verdade, esse caminho que é baseado na filosofia védica se chama Sanatana Dharma.
Sanatan quer dizer eterno. Dharma é o dever. Então, Sanatan Dharma pode se traduzir como o dever eterno da alma, né? O dever da constitucional da alma, que é aí nós podemos usar serviço devocional. Então, eu vou explicar um pouquinho essa palavra, o que é serviço devocional. Como está explicado nos Vedas, que nós somos uma centelha divina eterna, Atma, alma espiritual, e, assim, ela está na transcendência eternamente, porque ela é uma parte integrante do Supremo. E uma parte da alma, a consciência, ela é, tipo, sugada por um mecanismo de simulação de realidade. E isso, hoje em dia, é provado pela física quântica, pela matemática e, né, pela filosofia mecânica quântica. A ciência moderna, ela prova que a simulação, ela é um mecanismo que envolve a alma, a consciência, acreditando que nós somos este corpo, nós estamos aqui. Mas, na verdade, a centelha divina, ela permanece eternamente na transcendência. Então, existe uma coisa muito linda, é assim, na alma existe, os sábios explicam, existe uma sementinha, que ela é um potencial que existe na alma, se chama bid. Essa sementinha, quando ela é regada pelo serviço de amor, digamos, que a Bhakti Yoga é o caminho da prática do amor, serviço quer dizer, a prática do amor, da devoção, essa sementinha, ela começa a crescer, se chama Lata Bid, Lata em português, né, nada a ver, mas é do sânscrito, se chama Bhakti Lata Bid, é a trepadeira do amor, a trepadeira do amor. Então, essa sementinha, quando ela é regada pela prática do caminho do amor, da devoção, ela vai crescendo, crescendo, e ela vai, assim, é uma metáfora, né, que os sábios explicam, muito linda. Ela vai atravessando todas as camadas, né, as camadas nós temos o corpo físico, as 3 camadas do corpo sutil, todas as camadas dessa ilusão, dessa simulação, e ela, quando ela, assim, eclode na emancipação, na realização total, ela entra na transcendência e ela assume a sua forma verdadeira, a forma espiritual eterna, né? Então, essa se chama Bhakti Lata Bid. E então está explicado, os sábios explicam que esse reino de Deus, né, que é uma palavra bem cristã, o reino de Deus, em sânscrito não existe isso, é a transcendência, transcender esta simulação que se chama Maya, a ilusão. Então, assim, a transcendência não é assim uma nuvem onde, né, Deus está sentado, tipo, nada disso. É um reflexo, na verdade. As escrituras védicas, elas explicam. Tanto é que na ciência também se explica isso. É um científico que eu não lembro do nome, que ele já foi provado que tudo o que tem embaixo tem em cima. Tudo é um reflexo. Tanto que existe uma árvore na Índia, chama Banyan. Em português é figueira da Bengala. Ela é enorme, gigantesca. Ela tem, assim, muitos troncos, assim, e as raízes dela são tão profundas quanto os troncos, é impressionante. Tanto é que os indianos, eles veem tudo como sagrado, né? Sempre, quando essas figueiras de Bengala você encontra, sempre tem velhinhas, incenso, guirlandas de flores, que eles veem o divino nessa... obrigado, Hermes Trismegisto. É isso, Anderson. Foi um científico, um pesquisador, eu não sei exatamente que, ele explica que tudo que está embaixo, está em cima também. Então é isso, a transcendência, ela é muito vasta de variedades, tudo que nós temos aqui, está explicado, tudo isso não é religião, não é crença, não é uma seita, tudo está aprovado, está explicado, vocês podem pesquisar. E nós somos pesquisadores,
desse caminho, né? Nós queremos entender e poder ter acesso a esse conhecimento. Então, a transcendência é cheia de variedade de cores, de formas, porque está explicado que nós somos seres, pessoas eternas. O Supremo é uma pessoa com personalidade, com uma forma, com beleza, com tudo, com gostos. Gostos, quer dizer, a gente, cada um, né? Você tem um marido, ou uma mulher, uma namorada, um filho, você diz, o que ele gosta de... Eu vou cozinhar tal coisa porque ele gosta disso, ele não gosta disso. Então, você cozinha, né? A mulher, geralmente, às vezes, os homens, né, também gostam de cozinhar. E com o Supremo é a mesma coisa, na transcendência, a alma, ela tem uma relação eterna com esse ser, que se manifesta de acordo com o desejo profundo da alma. Então, esse ensinamento vocês só vão encontrar na Bhakti Yoga, vocês não vão encontrar nos outros caminhos de yoga impessoal, né, que é outra visão do divino, diferente. Então, a alma, ela pode assumir uma relação eterna com o Supremo como um amiguinho dela, ou como a mãe, ou o pai, ou como uma namorada, né? Então, é muito variada a transcendência. Por isso que é um caminho que a gente não se cansa, e sempre está, assim, o desejo e o entusiasmo, e a felicidade sempre vai aumentando, porque é eterno, né? A plantinha que cresce, que brota, que cresce e vai crescendo, crescendo até o infinito. Então, é um caminho realmente muito lindo, muito colorido. Tá bom? Obrigada, gente. Hare Krishna. E agora vamos para a luz do parto, com a nossa querida Bianca. Bom dia.